Depois vocês olham a live desde o início, porque vocês vão pegar todo o raciocínio aí pelo meio. Quando a gente come o tempo inteiro, produzimos insulina. A insulina, ela tem a função dela é colocar a energia para dentro dos nossos tecidos. Só que com a insulina a gente também estimula outros 3 hormônios. A leptina, que é responsável por controlar o nosso apetite e a nossa saciedade, e ela é produzida dentro do nosso tecido adiposo, que é o nosso tecido de gordura. Então, teoricamente, que eu estava falando, os gordinhos teriam que ser mais saciados, ficarem mais satisfeitos, porque eles têm mais leptina. Só que quanto mais tecido adiposo a gente tem também, mais leptina a gente tem, só que a leptina se torna mais resistente. Porque assim, quanto mais insulina a gente produz, mais resistente acaba sendo a nossa leptina. Então ela tá ali, mas ela não consegue agir, certo? E aí também tem o outro hormônio que eu falei, que é a lipase lipoproteica, que é o hormônio que vai fazer o quê? A glicose que a gente comeu, que está circulando no nosso sangue, ele vai pegar, vai colocar para dentro dos nossos tecidos e se transformar em gordura. Ácidos graxos, triglicerídeos. É como se ela pega essa glicose para ser armazenada ali temporariamente e ela se transforma em gordura, em triglicerídeo. Então, por isso que às vezes a pessoa que está com a glicose alta, está com insulina alta, também tem o triglicerídeo alto. Porque quanto mais carboidrato a gente consome, mais insulina a gente produz, mais LPL a gente produz, então a gente vai produzir mais triglicerídeo dentro dos nossos tecidos. E a lipase, hormônio sensível, faz o papel oposto. Ela vai pegar a gordurinha que está dentro do nosso tecido e transformar em glicose, vai tirar do nosso tecido adiposo, transformar em glicose para quando a gente precisar de energia. Ela só vai agir quando a gente não estiver comendo o tempo inteiro, tá? Então, resumindo rapidamente, comemos, produzimos insulina, junto com a insulina a gente ativa esses 3 hormônios, correto? Então, se a pessoa come o tempo inteiro, e como eu falei, a pessoa come o tempo inteiro, come refeições com muito carboidratos, a gente acaba estimulando a insulina o tempo inteiro, então a gente acaba estimulando muito essa LPL, certo? E aí, o que acontece? Quando a gente come o tempo inteiro, a gente também tem muita glicose ali circulando, tá? Esse tal negócio de comer toda hora, de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, dependendo da sua rotina, dependendo do seu objetivo, do que você quer, não é tão interessante assim, não vai funcionar. Porque a glicose que a gente come em excesso, a insulina que a gente produz em excesso, a gente come tanta glicose que às vezes a insulina, ela não tem capacidade de pegar toda a glicose que a gente comeu e armazenar nos nossos tecidos. Então, parte da glicose que sobra, a gente acaba transformando em reserva dentro do nosso fígado, que é o glicogênio hepático, em reserva dentro do nosso músculo, que é o glicogênio muscular. A gente também transforma esse excesso em triglicerídeo dentro do nosso tecido adiposo e a gente acaba estimulando aquele hormônio que eu falei que é o LPL, que é o hormônio que vai fazer então essa transformação da glicose em gordura dentro do nosso tecido. Ou seja, gente, muita comida, principalmente com carboidratos de alto índice glicêmico, muita insulina, muito hormônio LPL se transforma em triglicerídeo, certo? E aí, quando que eu vou então conseguir ativar aquele hormônio que é o melhor? Que vai tirar a gordurinha de dentro do meu tecido adiposo e se transformar em energia para o meu corpo utilizar, tá? Quando? Quando a gente fica uma janela maior sem se alimentar, tá? Então ficamos 12 horas sem comer, 14 horas sem comer, 16 horas sem comer, a gente começa a estimular a produção desse hormônio, que tem qual função? Pegar a gordurinha que está dentro do nosso tecido adiposo e transformar em energia pra gente. Por isso, então, o que faz isso? O jejum. Quanto mais a gente estimula a prática do jejum, a gente vai conseguir estimular essa enzima que vai ajudar a gente queimar essa gordura e, consequentemente, a gente vai conseguir emagrecer, perder peso com uma facilidade maior, tá? Por isso, então, que o jejum tem sido muito estudado. E aí, gente, o jejum, ele é uma prática muito antiga e ele começou a ser muito estudado para o tratamento de epilepsia e hoje em dia ele está sendo muito estudado para o tratamento e prevenção de uma série de doenças, tá? Diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, tratamento da obesidade, só que tem que ser um jejum bem feito, de forma orientada, tá?
Então, e qual é o propósito desse jejum? Ensinar o nosso corpo a estocar menos energia, tá? Ensinar o nosso corpo a começar a usar a gordura como fonte de energia e não mais o carboidrato, certo? Que é o que todo mundo deseja, que é o que todo mundo quer, tá? E aí, alguns questionamentos agora falando do jejum. Então, por que eu deveria fazer o jejum e quais são os benefícios que eles podem me trazer? Existem diversos protocolos de jejum. Jejum, 12 horas comendo, 12 horas comendo, 12 horas em jejum. O protocolo de 14 horas, que são 14 horas de jejum, 10 horas comendo. O outro protocolo, 16 horas de jejum, 8 horas se alimentando. E o outro, 16 horas de jejum e 6 horas se alimentando. E também tem o jejum de 24 horas. Só que para quem nunca fez, para quem está iniciando essa prática, a gente tem que ir aos pouquinhos. Existe também uma crença limitante nossa, né, que a gente acha, eu vejo isso até eu, tá? Eu já passei por isso, eu tinha medo de fazer jejum, eu achava que eu ia passar mal, eu achava que eu ia perder massa muscular, eu achava que eu ia ficar fraca, mas isso é uma crença limitante. A gente tem que começar a treinar nosso corpo a ficar menos horas sem se alimentar, tá? E aí ir estimulando uma prática de jejum. E aí eu vou falar rapidinho daqui a pouco sobre qual o protocolo que deve ser feito e como que ele deve ser feito. Mas o que o jejum pode trazer de benefício pra gente, tá? Isso é bastante estudado e principalmente o jejum de 16, 18 horas. Já foi muito estudado que ele pode trazer uma melhora da saúde do nosso intestino, então ele melhora a microbiota intestinal e a gente sabe hoje em dia que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Por exemplo, 90% da serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, né, do bem-estar, né, no geral, é produzido dentro do nosso intestino. Então, o nosso intestino hoje em dia ele é estudado como se fosse um cérebro. Então, a saúde intestinal, a gente tendo uma boa saúde intestinal, a gente vai ter diversos benefícios. Tanto nessa questão de bem-estar, controle do estresse, até controle de compulsão, desejo por alimentos, melhora da absorção dos nutrientes. Então, se você quer um emagrecimento, um ganho de massa muscular, o seu intestino tem que estar legal. Então, o jejum, ele ajuda muito na melhora da saúde do nosso intestino. Ele melhora o sono, ele ajuda num gene chamado clock,